50% também vem ali de casa. Sim. Algum problema, alguma coisa, e É, tudo assim. é aquela história. Engraçado, você falando que partiu para geografia, e eu tenho muita vontade de fazer um curso na área de sistemas de internet, Hum, sabe? Na área de tecnologia. sei, professor. Mas eu tenho medo, porque eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou acompanhar? Será que eu Ah, vou acompanhar? acompanha, professor. Você acha? Acho, com Boa certeza. noite, Samir. É E em só dar o relação, primeiro passo. Boa noite, professora. E o em primeiro relação, passo, bom. vou dar, viu? Você agora falou, você está me motivando. Que bom, professor. E assim, em relação aos alunos da escola pública, ali eu acho que é assim, 30%, vamos colocar assim, 30% da família presente na vida do aluno, incentivando o aluno a querer estudar, né? Que nós que estamos aqui, eu tenho certeza que todos nós nos dedicamos aos nossos filhos, assim, incentivamos, cobramos, né? Com Somos certeza. mais duros, assim, cobramos. Mas 40% do professor, entendeu? Do professor em sala de aula, aquele professor que está se dedicando. Boa noite, Rinaldo, Carlos. O professor que está se dedicando àquela disciplina, aquele componente, como geografia, por exemplo, né? E o resto também ao próprio aluno, a motivação do aluno, né? O aluno, também 30% do aluno mesmo, da própria capacidade do aluno de se identificar com a escola, né? Hoje, com essas novas tecnologias, está muito difícil estar em sala de aula. Eu vejo isso porque eu acompanho os estágios lá em Guarabira e os alunos que vão para o estágio e voltam me dizem isso. Sim, E eu já peguei, Professora? já fui para a sala de aula 3 vezes, né, nesse estágio. E eu vi sim, que o principal vilão é o celular. O professor não consegue tirar ali o celular do aluno. olá, fala, Do Samir. celular. Professora, eu estou fazendo estágio, né, em uma escola municipal. Professora, é chocante a diferença entre a geração deles e a nossa. Primeira coisa que me chocou, primeiro dia de aula, primeiro que eu não peguei uma turma boa. O professor disse assim, o professor só vive me pedindo desculpa, me desculpa qualquer coisa. Eu falei, não, que eu estou aqui é para anotar a realidade, né? Eu falei, não peço desculpa pelos outros, não. Sua aula é ótima. Problema de falta de educação, e aí é outra história, né? Aí os alunos falam mais alto que o professor. O professor é totalmente ignorado, totalmente. 2 horas de aula que ele dá, 2 horas de desprezo. Os alunos desprezam o professor. Aí ontem, quando que eu estagio na quinta, ontem é a primeira vez que eu vi eles em silêncio. Por quê? Porque era uma aula com Chromebooks. O professor deu um Chromebook na mão de cada um, computador, né, um notebook, para fazer a pesquisa e levou eles para fora de sala de aula, né? Levou para o pátio. Enquanto estavam na sala de aula, ele estava copiando os tópicos que eram para pesquisar no quadro, uma gritaria, todo mundo conversando, conversando. Chegou lá que botou o aparelho na mão deles, todos em silêncio. E aí o professor falou, eu só consigo dar aula se for através de alguma coisa tecnológica, ou o celular ou o computador. Se eu tentar dar aula do modo tradicional, eu não consigo dar aula. E aí eu fiquei chocada. Então, o professor, ele agora é só um coadjuvante da tecnologia, ele é só o mediador. E os alunos só conseguem se conectar virtualmente. E isso dentro de sala de aula. Para mim, vai render para mim um artigo, com certeza, que eu vou fazer desse limão a limonada. E eu estou feliz de não ter pegado uma escola modelo ou alguma coisa muito boa, porque me deixaria muito
blasé, né, a situação, porque a realidade é crua, é dura, e é sobre essa realidade que eu quero escrever. Pois é, mas é isso mesmo, é uma realidade, vivenciamos nesse momento na escola pública e na escola privada também, certo? Esse momento em que os alunos estão totalmente, como diz Álvaro, ligados no celular 24 horas, entendeu? E assim, é uma coisa assim, eu estava num restaurante agora semana passada lá em São Paulo e tinha um casal com uma criança, uma menininha de uns 8 anos. Da hora que a menina chegou no restaurante e a hora que saiu, a menina estava com o celular na mão. Essa menina não abriu a boca e entrou e saiu desse restaurante, e o pai e a mãe lá. Eu fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, 8 anos. Imagina quando essa menina estiver mais velha. Bem, mas vamos começar, né? Que semana passada eu estava em São Paulo participando do Encontro Nacional de Prática de Ensino. Fiquei de enviar um material para vocês e terminei não enviando, porque eu fiquei pesquisando e fiquei achando que o material que eu tinha não estava comigo, estava no meu computador e terminei não enviando de lá, certo? Mas hoje nós vamos discutir a questão da cidade e continuar a nossa discussão sobre essa questão, né? Como é que a cidade se apresenta, o que é a cidade e como ela se apresenta, né? Eu não sei se vocês já folhearam o texto da Raquel Ronick, o livrinho, que é A Cidade, que é um livro Muito bom, professora, muito bom o texto, viu? texto é muito importante, aquele texto da Raquel Ronick, ela é uma referência, né, na área, e ela é uma pessoa que, além de ser uma professora da universidade, acadêmica, pesquisadora, ela também participou dos governos na gestão, né, lá em São Paulo e no governo federal, do Ministério das Cidades. Então, assim, o trabalho dela não é apenas um trabalho acadêmico, né? Ela tem uma vivência na cidade. Ela, a professora Hermínia Maricato também, que não é da área de geografia, da área de arquitetura, mas também. E outros, né? E outros, Ana Fani, e outros, Marcelo Lopes de Souza, e tantos outros que nós podemos citar aqui. Eu queria hoje, eu estava tentando aqui, que eu estava assistindo hoje um vídeo da Hermínia Maricato, ela falando sobre a cidade capitalista. Mas eu não estou conseguindo, Álvaro, você que é da área de informática, eu não estou conseguindo aqui exibir o vídeo, entendeu? Eu tentei aqui e não consegui. Não estou conseguindo. Por quê? Porque quando eu vou aqui para a setinha e coloco a janela, Álvaro, não aparece o YouTube, entendeu? Não aparece o YouTube que eu abri. E eu não sei por quê, né? E o meu técnico de informática aqui, o meu personal, não está em casa, saiu. O meu afilhado saiu. E eu esqueci de perguntar a ele. Então, eu estou aqui com o vídeo da Hermínia Maricato, mas não estou conseguindo abrir para discutir com vocês o texto, o que ela está colocando, certo? Então, assim, vamos ver o que a Raquel Ronick falou. Vamos partir para a Raquel Ronick, porque ela vai, é ela que vai me ajudar aqui na discussão, certo? Bem, quando a gente pensa na grande cidade, né? Eu, pelo menos, quando penso nas grandes cidades, a gente sempre pensa nas cidades metrópoles, nas metrópoles. A gente sempre pensa na cidade com uma grande população, cheia de pessoas, pensa numa cidade com muito movimento, né?
e muitos carros, mas, ao mesmo tempo, eu própria me questiono, né? Quando eu estou dando aula sobre geografia urbana, né? Ora, nem todas as cidades são assim. A gente está falando aqui das metrópoles, que a gente conhece as metrópoles de televisão, se não foi numa metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro, mas nós conhecemos outras, e conhecemos o Rio e São Paulo através da televisão. A gente vê, assiste o jornal, assiste as novelas, assiste filmes, e vê como são essas cidades, certo? Então, é fácil a gente identificar, né, essa grande cidade de hoje, certo? Mas nós também temos pequenas cidades, cidades médias, e nós, muitas vezes, observamos, pelo menos eu observo, nessas cidades, problemas que elas não deveriam ter, mas elas têm, que são de grandes cidades. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de Campina Grande, Guarabira, que você já encontra, não sei se vocês sentem isso quando vocês estão lá, João Pessoa, um trânsito razoavelmente, né, caótico. Então, a gente já observa elementos, características dessa cidade capitalista que cresceu enormemente, está crescendo, está se expandindo, né, aumentando as suas periferias e se tornando cada vez mais difícil de se locomover, de se sair de um lugar para outro, né? Então, assim, a gente pensa a cidade nessa perspectiva. Por quê? Porque nós conhecemos, nós somos de um século em que a cidade já era dessa forma, certo? E aí, a grande questão da cidade hoje é a questão da segregação urbana. É um dos grandes e graves problemas que nós vamos enfrentar, que é a segregação. E o que seria essa segregação? Bem, a primeira questão é fácil a gente identificar territórios diferenciados na cidade, certo? A gente pode dizer assim, ali é o bairro das mansões e palacetes, aquele bairro ali tem uma boa infraestrutura, o poder público, ele investe mais nos bairros do litoral, ou, por exemplo, em Campina, o poder público investe naquele bairro, Prata, acho que é Prata, né? Isso, tem a Prata, tem o Catolé, os bairros ditos ricos, né? Isso, os bairros, entre aspas, que têm uma infraestrutura. Aí a gente diz, ali é o centro de quê? O centro da cidade, o centro de negócios. E onde no passado havia toda uma vida boêmia, onde a vida noturna acontecia. Então, o centro era o lugar, as pessoas também moravam no centro. E hoje você já olha para o centro de uma forma diferenciada. Você já vai perceber que esse centro já não abriga tanto moradias, abriga muito mais comércio e atividades econômicas. Até a própria vida boêmia mesmo, que existia no passado, hoje ela praticamente, em alguns centros, ela praticamente acabou, né? Ou tem pouco, ou é pouco frequentado. Como é o caso de João Pessoa. João Pessoa, nós temos um centro em que, se você for lá no centro de João Pessoa no final de semana, você tem que ter muito cuidado, porque não tem segurança nenhuma, e você encontra bares, encontra lugares, mas não tem a vida que tinha no passado, certo? Mais à frente você vai ver o quê? O distrito industrial, que nós temos em João Pessoa, temos em Campina Grande, onde se encontra... Na verdade, professora Regina, boa noite. A partir das 5 horas da tarde, o centro de João Pessoa já fica complicado de andar, né? Pois a partir das 5 horas, quando começa a fechar, fica perigoso até de andar, né? Principalmente quem faz a baldeação, por exemplo, pega das cidades que são da região metropolitana, como Bahia, Santa Rita, quando assim por diante, desce no centro para pegar outro ônibus para ir para a praia para outro canto, é muito, muito perigoso. Pois é, então isso aí não é algo que está aqui, que a Raquel Roni, que ela está colocando no texto, mas que é algo que na prática nós estamos vivenciando, nós estamos vendo. Então,
é algo que nós estamos vivendo, certo? E como é que nós compreendemos isso? Por que é que isso ocorre? Né? Por que é que isso ocorre? Quem saberia me dizer aqui? Martinho, boa noite. Professora, no texto, remetendo ao texto, ele vai falar muito sobre como as pessoas migraram, né, das zonas rurais ou dos campos para as cidades atrás de trabalho, né? Então, eu vejo às vezes que muitos bairros ricos têm bairros pobres encostados a eles, porque é onde o poder mora, né? Mas também é onde os trabalhadores vão para continuarem trabalhando, né? E isso aí, no Brasil, é uma característica muito forte. Todo bairro rico tem um bairro pobre encostado. Sim, a questão pode-se dizer assim, do bairro proletário, porque antes, com o processo de industrialização, o que é que vai surgir nas cidades? Surge o bairro proletário, surge bairros que abrigam grande parte, certo, de trabalhadores que trabalhavam na indústria. Só que grande parte dessa indústria, não sei se vocês percebem, ela começa a desaparecer, né? E as pessoas não moram mais tão perto assim da indústria. Elas moram mais distante. Então, o deslocamento é muito maior. Em São Paulo, se você for observar um deslocamento de um bairro para outro, para o trabalho, um trabalhador gasta no mínimo de 1h30, 2 horas. Ele pega um ônibus e depois pega um trem. Então, imagine esse deslocamento. Então, esse bairro proletário, como se chamava no passado, hoje, na realidade, é a periferia das grandes cidades, das cidades médias. Você encontra tanto em Campina Grande como encontra em João Pessoa. E você vai encontrar também numa cidade como Guarabira, que só tem 57 mil habitantes. Então, vejam, isso é uma realidade presente nas nossas cidades, principalmente nas cidades de países como o Brasil, de países que têm história de exploração, colonização, né? Tem toda uma história urbana que está relacionada ao processo de desenvolvimento do capitalismo. Como esse capitalismo, como esse modo de produção se desenvolveu na cidade, nas nossas cidades. Então, o que nós vamos ver é isso. E a Raquel Ronick vai colocar muito bem quando ela diz que, quando ela se refere ao Rio de Janeiro, ela fala da Zona Sul ou da Baixada Fluminense, que a gente sabe que se trata de 2 Rios de Janeiro diferentes, né? Assim como a gente pensa Brasília, quando a gente fala do plano piloto, certo? Ou então das mansões do lago e das cidades satélites. Também, São Paulo, a gente vai falar de quê? Dos bairros tipo Morumbi, Moema e outros bairros Perdizes, Jardins, certo? E fala daqueles bairros muito mais afastados, certo? Então, essa é uma característica de quê? De uma cidade, né, que se desenvolveu voltada principalmente para atender às necessidades e apelos do sistema econômico, sem se preocupar com a questão da moradia, sem se preocupar com o seu morador, sem se preocupar com a facilidade no deslocamento. É como se a cidade fosse um imenso quebra-cabeças, feito de peças diferenciadas, onde cada qual conhece seu lugar e se sente estrangeiro em outros lugares, porque é evidente que um trabalhador, né, quem conhece o Rio sabe, você está em Copacabana, e de Copacabana você avista os morros, o do Pavão, Pavãozinho, o Morro do Pavão fica atrás de Copacabana, lá no alto, você fica vendo, da praia, do calçadão, você vê o morro, certo?
Então, essa separação das classes sociais está presente nesse espaço urbano, né? E nós que estudamos a cidade, temos que ter clareza disso. Entre as torres, né, envidraçadas lá da Avenida Paulista, que estão repletas de homens de terno e pasta de executivo, certo? Se distancia muito, muito mesmo, da cidade que ocorre, que acontece, ou que existe na periferia. Então, nós estamos vivendo uma cidade que se volta totalmente para o lucro, para o capitalismo, mas isso não é só aqui, né? A gente sabe que não é só no Brasil, em outros países também, principalmente aqueles países que passaram por um processo de desenvolvimento econômico parecido com o nosso, certo? Ela coloca algumas questões que eu acho interessante, quem leu o texto dela, né? Que é, você não vai encontrar mais, não sei se vocês percebem isso, nos bairros, crianças brincando na calçada ou na rua, até mesmo em bairros residenciais. Por quê? Porque hoje você vai encontrar, às vezes, até poucas casas, você vai encontrar muito mais edifícios, e aí fica muito mais difícil você encontrar crianças na rua. Você não encontra mais as pessoas na calçada, sentadas, conversando, como no passado. Professora, não só a verticalização do espaço urbano promoveu isso, como também a quantidade de carros, de automóveis e motos, parece que qualquer dia vai ser superior à quantidade de humanos, né? Isso dificulta muito com que as pessoas transitem no espaço urbano. O espaço do pedestre ele ficou reduzido, né? Como também a liberdade das crianças brincarem. A gente não confia de deixar uma criança, o carro vai passar, bate, mata. Também a questão da violência, né? Mas eu ainda sou, como é que se diz? Tenho fé nesses espaços que são reservados para os pedestres, como as praças, né? Eu gosto muito de levar as minhas filhas para a praça, mas na minha época não tinha isso, não. Na minha época a gente andava muito de bicicleta, que é uma coisa que é caríssima hoje em dia, que era um meio do pedestre transitar. Hoje em dia parece que virou artigo de rico, né? Mas na minha época eu andava de bicicleta o tempo todo, ia de um bairro para o outro, fazia compras, trazia na bicicleta. Hoje em dia minhas filhas não sabem o que é isso. Na mesma idade que eu tinha, elas não têm uma bicicleta. Então, assim, eu vejo que o pobre em si, o proletário, ele está mais sofrido hoje, no sentido da liberdade. Ele não tem liberdade, além de ser despossuído também. Está complicado viver, viu, professora? Deixa eu olhar aqui, peraí. Pois é. Aí a Hermínia Maricato, ela vai explicar muito bem esse processo, certo? Ela vai dizer, né, aqui deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu não sei por que não está aparecendo. Eu não consigo. Algum professor está conseguindo passar alguma coisa para vocês? Ainda não passaram vídeo, não, que eu saiba. Só slides. Pois é, porque eu não entendo porque eu não estou conseguindo passar. Porque eu acabei de entrar e não consigo. A senhora quer botar o link aqui, a gente assiste e a senhora conta o tempo do vídeo e aí a gente volta. É porque eu queria ir falando, entendeu?
Ah, entendi. É porque eu queria ir falando. Mas, Álvaro, alguma possibilidade de eu enviar o link para alguém? Josivan, fala. Era isso que eu ia falar. Manda o link e aí a gente tenta aqui. Eu tento, o Sami tenta para ver se vai. Tá. Eu vou mandar o link. Bom, Eu vou mandar pelo WhatsApp. Aqui no chat, professora. Ah, pelo chat, tá. Pelo chat. Pronto, acabei de mandar, Josivan. Acabei de mandar. Veja aí. Tem 51 minutos, professora. Mas a gente não vai assistir todo. A gente ia ver algumas partes, certo? Em alguns momentos em que eu paro para fazer uma discussão, né? Se a gente não conseguir, vocês assistem depois. Eu deixo lá no Ava para vocês e no Classroom. Gente, vocês sabem que tem o Classroom. Eu já, inclusive, deixei o códigozinho da minha sala do Classroom. Tá aparecendo agora. Eita, Josivan conseguiu. Mas cadê? Para ver se vai. Espera aí. Dá play. A gente vai tratar de uma matriz teórica na qual se compreende que o espaço é socialmente produzido. Ou seja, o espaço traz as marcas, as expressões, as contradições e conflitos de uma sociedade. E nossa convidada é a urbanista Hermínia Maricato. Ai. Olá, nós vamos começar com a aula de hoje, que é uma aula que pretende recuperar estudos, pesquisas, formulações teóricas de estudiosos marxistas sobre o tema das cidades. O tema das cidades, ele não foi propriamente um objeto importante na obra de Marx, né? Ele foi um objeto da obra posterior ao Marx de muitos marxistas. E é impressionante a gente verificar o quanto essa bibliografia é desconhecida, inclusive para os estudiosos da área do urbanismo. Então, nós vamos começar lembrando que o espaço urbano pode ser lido como um texto da semiologia, da semiótica, um conjunto de signos e de significados. Ele pode ser tomado também como um palco das relações sociais, da antropologia, da sociologia. Pode ser objeto de um conjunto de regras e normas, é o estudo do urbanismo, plano diretor, é a abordagem do direito, pode ser objeto da história, das intervenções artísticas, da ecologia, da ideologia, etc. Todas essas abordagens, elas priorizam o consumo, uma relação de uso do espaço. E os marxistas, eles trazem para a leitura da cidade, como questão central, a produção do espaço urbano. Alguns marxistas, da Bartlett International Summer School, que era uma escola internacional de marxistas que tinha sede na Inglaterra, chamam a produção do ambiente construído. Não é? E nós vamos ver que alguns autores levaram os conceitos para além da produção. Nós vamos ver na nossa aula de hoje. Por que
que a produção é tão importante? Por que os marxistas consideram a produção uma questão central para o estudo da cidade? Porque a cidade é um produto resultado de relações sociais. A cidade, ela é vista como mercadoria. Esse ponto de vista dá uma chave para a compreensão de tudo que acontece na cidade. E dá uma chave para a gente entender por que a cidade é um grande negócio. Eu anotei aqui num dos nossos slides a bibliografia, que foi muito importante nos anos 60, 70, 80, não é? E nós pretendemos retomar parte dessa bibliografia e trazer, durante o nosso curso, não só para a realidade do capitalismo periférico, mas também para a realidade da globalização neoliberal, quando o capitalismo se apresenta numa nova fase, não é? Então, vocês estão vendo aí que nós vamos retomar a bibliografia dos anos 70, da Escola Francesa de Urbanismo, que foi muito importante, da Bartlett International Summer School, que é uma escola europeia, e no Brasil, de dois pesquisadores, o professor Sérgio Ferro, que era da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e do engenheiro Newton Vargas, que trabalhou também a questão do canteiro de obras, não é? A questão da produção. Ferro e Vargas foram para o canteiro. Então, saíram daquele viés do consumo, não é? Vamos começar aqui, então, a nossa entrada nesse universo tão impressionante que é o pensamento de Marx, lembrando um trecho aqui do livro Para a Crítica da Economia Política, do prefácio do livro, não é? De 1859. Na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes da sua vontade. Relações de produção, estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessa relação de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo geral da vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, o seu ser social que determina a sua consciência. Josivan, dá uma parada aí. Isso é algo tão profundo e tão impressionante, nos traz tanta... Pronto. Sim, Sami, pode falar. Professora, amei essa parte, principalmente enquanto, refletindo no texto, se mostrava que o espaço urbano ele virou uma mercadoria, com a mercantilização, né, das coisas, o que seria uma garantia virou uma mercadoria. E, como ela diz aí, não é a consciência do homem que transforma ele, que determina o ser dele, né? Mas sim toda a estrutura jurídica, social, né, material que influencia o ser humano. Nós somos um produto das nossas normas sociais, do que nós convivemos. E hoje, olha como chegamos ao ponto. A gente vai ficando impossibilitado de comprar casa, de ter certas coisas que deveriam ser garantias, e as pessoas param de questionar porque não estamos tendo.
as pessoas só vão aceitando que, de fato, nunca vão possuir. Uma coisa que seria, há séculos atrás, era uma garantia humana de sobrevivência. Você tem que ter uma terra, você tem que ter sua casa. Hoje em dia, se você não tiver, as coisas mudaram, né? Então, e as pessoas vão aceitando porque virou norma, virou uma coisa normal. E não é normal. Tudo virar mercadoria não é normal. As pessoas precisam entender que elas precisam ter garantias, como acesso à saúde, tudo isso gratuitamente, porque deve ser uma garantia de sobrevivência do ser humano. Sim. Mas, enfim, então, o capitalismo está aí, passando por cima de todo mundo. Então, vejam, a professora Hermínia Maricato, ela leu esse trecho, que ele foi escrito em 1859. Vejam, no século XIX. No século XIX. Então, no século XIX, né, o Marx, ele já falava que a cidade era uma mercadoria. E era uma mercadoria extremamente lucrativa. Por quê? Olha, se a gente pensar bem, hoje, o poder público, as prefeituras. Gente, eu já trabalhei dentro de uma prefeitura. E é uma loucura. Por quê? Porque os grandes empreiteiros, os donos de construtoras, os donos de material de construção, lojas de material de construção, entendeu? Eles estão lá oferecendo seus serviços. Para quê? Para a construção de quê? Da cidade. Então, quando a gente vê uma rua, a gente passa e vê uma rua sendo calçada, com paralelepípedos, ou então sendo asfaltada. A gente acha aquilo tão comum, tão natural. Olha, a gente até elogia. Olha, aquela rua está sendo asfaltada, está recebendo um calçamento, até que enfim, né? Que já faz anos que essa rua não recebe. Faz anos que a população pede à prefeitura, que é um direito do morador. É um direito do cidadão ter a sua rua calçada, né? Mas o que que existe por trás disso? Por trás disso existe uma porção de relações, Álvaro, você que é advogado, né? Existe uma porção de relações, certo? Que estão presentes e que geram lucro para um grupo de pessoas, de empresários, né? Que se utilizam daquela simples ou daquele direito de se calçar aquela rua, de se fazer uma praça. Então, eu passei um dia desse aqui e tinha na UEPB, aqui não, na UEPB, a semana passada, agora, quando eu fui, eu olhei assim, aí tem uma placa, porque estão fazendo o calçamento da UEPB, de Guarabira, porque é cara-buraco enorme. Quem conhece Guarabira, quem conhece a frente da UEPB em Guarabira sabe. É cada buraco enorme, estão fazendo o capeamento, certo? E sabe quantos mil vai ficar apenas para fazer o capeamento na frente da universidade? 600 mil reais. 600 mil reais. Eu fiquei assim, eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu, 600 mil reais para fazer o asfalto, colocar o asfalto de frente à universidade. E enquanto a grade da universidade, que circula a universidade, o campus, a grade, desde que eu entrei lá, vai fazer 22 anos, é a mesma, enferrujada, caindo, inclusive está caindo, tem uma parte da grade que caiu já, entendeu? Então, por trás dessas relações, né, e por trás dessa obra, por trás dessa ação, existe o quê? Existe todo um processo de produção do espaço e que a Hermínia Maricato está colocando, certo? Quem gostaria mais de falar? Martinho, Josivan, Álvaro e o pessoal Alexandre, que está aqui. Então, continue, Josivan, para a gente ver o que ela vai dizer mais.
muita luz para entender por que não é a vontade dos homens que determina o destino das relações sociais. É como se houvesse no capitalismo uma engrenagem abstrata, independente de pessoas, que seguisse um rumo próprio. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A produção pela produção, a acumulação pela acumulação e o consumo pelo consumo. É como se nós fôssemos dominados por uma engrenagem e não temos consciência disso. Nós vamos estudar também o papel da ideologia na alienação da nossa relação com o mundo. Mas vamos, então, trazer uma outra frase, que é muito importante, tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar, que é uma frase do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, do Marx. Os homens fazem sua história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias da sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Por isso que é tão importante o levantamento histórico, a gente entender de onde nós viemos, a gente entender o que está por trás desse arranjo social dentro do qual nós nos encontramos. Muitas vezes, sem enxergar condições para transformar a realidade onde nós estamos. Então, vamos voltar aí para a centralidade da produção no capitalismo periférico, não é? Nós vamos ter uma aula só sobre isso. A produção da cidade capitalista explica a produção da não-cidade. Eu estou usando aqui um exemplo do capitalismo periférico, depois nós vamos voltar para a cidade do capitalismo central, não é? O que é a não-cidade aqui? É a periferia da cidade, é a cidade periférica, a periferia da cidade e da periferia do capitalismo, não é? A produção da cidade, a centralidade da produção, a produção material do ambiente construído, explica a exclusão, a segregação, a gentrificação, a deterioração ou a renovação. Por que, entre aspas? Porque a deterioração, ela é, de certa forma, promovida, e nós estamos acostumados com o discurso do mercado imobiliário, da necessidade da renovação, da revitalização, né? A produção material do espaço urbano explica também a verticalização ou o espraiamento, ou a relação da verticalização com o espraiamento, não é? Explica a legislação urbanística. E vejam que interessante, muita gente acha parte do plano diretor para explicar a cidade. Isso é um equívoco, não é? Porque para explicar a cidade em todas as suas dimensões, nós temos que partir das relações de produção. E, finalmente, a centralidade da produção vai explicar a arquitetura ou urbanismo do espetáculo. Pronto, Josilane. Vai explicar, deu uma parada aí. O que eu chamo... Pronto. Antes só explicando aqui. Vejam bem, né? Que ela vai colocar
que é a cidade capitalista, né? É essa cidade da produção que nós vivemos, é a cidade que nós conhecemos, que nós vivemos. A não cidade, tanto é a cidade do capitalismo periférico, aquela cidade que foi construída num país de capitalismo periférico, como é o caso do Brasil e outros países, no caso dos países africanos, como a África do Sul e tantos outros, mas também a periferia da periferia, que é o quê? Dentro das nossas cidades, nós temos a periferia, nós conhecemos a periferia, e nós não queremos ir para a periferia. Por quê? Porque a gente sabe que na periferia nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar a falta de serviços, nós vamos encontrar a violência, nós vamos encontrar o abandono, certo? Então, quem mora nessa periferia são aqueles que são os marginalizados dessa sociedade, certo? E a cidade vai expressar isso nas suas formas urbanas, entendeu? Não sou eu que estou dizendo. Se você chegar na periferia, você vai ver nas ruas, nas casas, na forma do bairro periférico, né? E depois ela explica ainda a exclusão, a segregação e a gentrificação. A exclusão é o que eu estou dizendo aqui. Aqueles que não têm condições de pagar para morar num bairro nobre, vai morar onde? Nas periferias. A segregação é resultado de quê? Da produção desse capitalismo, né? Que segrega, que afasta, que divide. Aqueles que têm dinheiro moram no bairro nobre, os que não têm moram no bairro periférico. E a gentrificação é o que os americanos vão chamar desse novo centro histórico, que surge, certo? Modificado, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como em João Pessoa também. O centro histórico de João Pessoa passou por um processo de revitalização, certo? Depois ela fala da deterioração ou a renovação. A deterioração de quê? Do centro, certo? O centro se deteriora. Por quê? Porque o poder público passa a não investir mais naquele centro que está deteriorado e vai investir em outras partes da cidade, partes que são mais interessantes, porque no centro se alega que não tem estacionamento, que não se tem espaço, o centro é perigoso, que o centro não tem segurança, mas tudo isso, na realidade, é uma condição que é forjada, que é criada, certo? Porque na Europa, você chega numa cidade como Paris e outras, o centro é extremamente valorizado. Por quê? Porque tem o patrimônio. O patrimônio precisa ser preservado. Morar no centro de Paris é caríssimo. Imagina, morar no centro de Paris, quem não quer? Mas não se tem condições, só moram os riquíssimos, né? E olhe que é interessante, porque em Paris tem prédios no centro que não tem elevador. As pessoas sobem 6 andares, grande parte dos prédios tem 6 andares, não é mais do que isso no centro. É proibido construir prédios altos. E não tem elevador, mas as pessoas querem morar lá, entendeu? E a renovação desse centro, como é o caso de João Pessoa. O governo de Ricardo Coutinho investiu, e o governo federal, o Ministério das Cidades, investiu no processo de revitalização do centro histórico. Inclusive, a minha tese de doutorado foi sobre isso. A verticalização, o processo de verticalização, nós estamos vendo isso nas nossas cidades. Campina, João Pessoa, Natal, Recife. E o espraiamento. O que é o espraiamento? A cidade se horizontaliza e cresce, se espraia, uma cidade espalhada, grande. E o que é que acontece? Fica cada vez mais difícil se deslocar. O trabalhador sai do bairro onde ele vive, de ônibus, e vai trabalhar no centro, e gasta quase 1h30 para chegar.
Quem é que ganha com isso, com esse espraiamento? Quem ganha são os donos de empresas de ônibus, são os construtores que estão construindo os conjuntos habitacionais, certo? São as empresas de energia, entendeu? E tantos outros que estão ali presentes naquele embrenhado de coisas, de produção. A legislação urbana. A nossa legislação urbana, a prefeitura, ela está pensando, né, em atender não ao cidadão. Essa história de que o prefeito está preocupado com o cidadão, isso é conversa, ele está preocupado em atender, na realidade, às necessidades dessa produção, a cidade está voltada para atender a isso. É tanto que grande parte da prefeitura investe nos bairros que são nobres e naquelas áreas da cidade que vão dar retorno para a prefeitura. E a arquitetura e o urbanismo do espetáculo, né? Ou seja, o que é essa arquitetura do espetáculo? É o quê? É a construção de uma cidade que está muito mais preocupada com o espetáculo do que com a comodidade, com o conforto das pessoas na rua, certo? Com a segurança, entendeu? Então, é uma arquitetura ou um urbanismo do espetáculo. Então, você vê prédios sendo construídos lindos. Aqui tem um chamado Anita Mafalda, que fica aqui no Bessa, que o prédio é lindo, maravilhoso. Mas quando você entra no apartamento, você fica procurando. Cadê o apartamento? É desse tamanho, tem 60 metros quadrados. Certo? É a arquitetura do espetáculo, né? Sim, Samir, desculpe, fale. Professora, vendo esses tópicos, eu lembrei de uma imagem que eu vi, né, na internet essa semana, justamente sobre a arquitetura, sobre como a arquitetura do Brasil está ficando modificada. Com a construção de vários condomínios, eles estão construindo casas sem telhado aparente, que são casas que parecem caixas, né? Toda reta, verticalizada, ao invés de ter aquele telhadinho que a gente é acostumado a ver, com a telhinha aparente, não tem mais, é só aquele negócio reto, né? Uma caixa. E aí a pessoa postou a foto de um condomínio em que todas as casas eram nesse molde e que de longe não parecia um condomínio, parecia um cemitério, que pareciam lápides. E sim, isso está virando uma coisa normal. Eu vejo, às vezes, que casas que tinham uma arquitetura tradicional, como a gente conhece no Brasil, já estão reformando para ficar com a aparência de caixa, aparência de lápide. E eu acho que isso é a morte da cultura brasileira, porque quem não se lembra que antigamente era normal ter uma escadinha na porta, ter uma varandinha, ter uma floreira na porta, os portões eram de grade, que tinha esculpido vários desenhos. Não tem mais, hoje o portão é de alumínio, todo prata, tudo fechado, você não vê mais o jardim do seu vizinho, perdeu as características, não existe mais arquitetura brasileira. Ou existe a periferia, onde as casas são todas iguais, de qualquer jeito, ou você vê os bairros ricos se aderindo à modernidade, e modernidade não é sinônimo de significado, de cultura ou de avanço. Às vezes a modernidade só pega porque o povo não tem consciência. No Brasil, todo tipo de modernidade pega aqui assim, rápido, porque o povo não tem consciência da própria história. E o condomínio, o condomínio fechado, né? O condomínio fechado de casas ou de apartamento, vamos falar de casas, me referindo às casas. O condomínio fechado é uma forma de segregação extremamente violenta, né? Porque um terreno é caríssimo, você tem que construir a casa dentro de um padrão. Quando você compra o terreno, você já tem que mostrar o projeto da casa, mesmo que você não construa naquele momento, mas você tem que ter um projeto, e o projeto ele tem que ser aprovado pelo conselho daquele condomínio.
para ver se ele está dentro das normas do padrão do condomínio, padrão econômico, não estou falando padrão, é padrão econômico mesmo, certo? Então, os condomínios fechados se tornaram verdadeiras muralhas, e dentro agora tem o supermercado, dentro tem farmácia, certo? Daqui a pouco tem posto de gasolina, tem tudo, você não precisa nem sair mais. Muita gente não sai do seu condomínio, porque pede tudo pelo telefone, certo? Então, assim, e tem o condomínio verticalizado, que são os grandes condomínios que vão surgir verticalizados, né? E muitos condomínios sendo construídos porque a violência está grande demais. Pois é. Então, assim, tem toda aquela questão da violência, né? A cidade se tornou um ambiente onde, em função da segregação, certo? Em função do desemprego, em função da falta do poder público, muitas vezes. Então, as cidades estão se tornando perigosas e as pessoas vão morar nos condomínios. É por isso, né? Elas alegam isso, por causa da segurança, certo? Mas essa insegurança é resultado de quê? Do que a Hermínia Maricato está colocando. Essa insegurança é resultado, certo? Da forma como o modo de produção capitalista produz essas relações. É resultado disso. Por quê? Porque, além de tudo, nós estamos vivendo um momento... Eu estou lendo um livro vou mandar para vocês o nome dele, Yuval Harari. Ele é um israelense que mora nos Estados Unidos. Nós vamos enfrentar o desemprego, nós vamos enfrentar a deficiência do poder público, Israel, e a questão do desemprego, né? A questão do desemprego que vai aumentar, a questão do como é que ele chama? Atividades econômicas que passam a não existir mais, as pessoas ficam desempregadas, certo? Porque algumas atividades econômicas, elas do capitalismo passam a não ser mais necessárias. Hoje gente, você chega num banco hoje em dia, conte quantas pessoas trabalham no banco, vá no banco, vá no Santander, você chega lá e você não é atendido por uma pessoa, você vai direto para uma máquina. Você vai lá, certo? Digita, bota seu cartão e tira seu dinheiro. Né? Sim, Alexandre, fale. Então, professora, recentemente eu estava vendo também na internet, acho que não sei se passou na televisão, umas cidades aqui no Brasil que estão cobrando já na entrada da cidade dos turistas taxas para você entrar na cidade, para você usufruir da infraestrutura de hotel, de praia, por exemplo, como o Balneário Camboriú, né, que é muito falado, né, que é a cidade onde tem os maiores edifícios do Brasil, né? Sim. Grandes edifícios. Se eu não me engano, a reportagem se tratava daquele local ou nas proximidades, né, que ali tem várias praias, várias cidades turísticas ali. Inclusive lá teve o engordamento das praias, Isso. Que é o que vai ocorrer lá em Natal, né? Aí em Natal. Então, foi parada de novo a obra aqui, né? Foi parada? Foi parada de novo, porque, na verdade, é assim, né? Contando um pouquinho rápido, era para ter saído muito tempo esse projeto, e agora, por conta de política, né? O prefeito está queria porque queria que saísse, que era para, né, alavancar voto e tal. Aí houve uma briga muito grande entre a prefeitura e o IDEMA, né, que é o meio ambiente daqui da gente, que o projeto não estava pronto, e aí, não, mas está pronto, veja o projeto, veja, e ficou achando que era coisa política do IDEMA, que o IDEMA é do governo estadual, que é outro partido, e ficou uma confusão muito grande, e até que o IDEMA foi lá e aprovou, né, depois de muita luta. Quando é agora... Aí sim, começou a jogar uma draga para pegar uma areia, né? uma jazida de areia que estava assim, a alguns quilômetros de Ponta Negra.
e começaram a dragar essa areia para a praia justamente para, né, engordar ela lá. Mas essa semana, eu até nem tinha visto direito, mas foi parada de novo porque começou a aparecer muito cascalho, né? E aí, cadê o projeto que disse que tinha uma jazida de areia lá e agora está aparecendo areia grossa, né? Cascalho e tal. Aí parou de novo. Há uma confusão danada com isso aqui. Pois é. E o Camboriú teve a engorda da praia e Camboriú se tornou um problema, né? A engorda se tornou um problema porque quando ocorre as marés, o que acontece é que bancos de areia, certo? Eles são enormes, os bancos. E as pessoas ficam lá em cima e a praia lá embaixo. Se criaram bancos de areia com a engorda, entendeu? Eu não entendo, porque como eu não entendo dessa parte, mas é algo assim. Meu filho foi e viu. Você chega lá, aí quando tem a maré, não sei o que acontece, simplesmente ficam bancos de areia imensos e foi resultado da engorda da praia. Quer dizer, aí Camboriú está com um problema sério, que era uma praia maravilhosa, né? Bem, gente... Parece que o projeto não saiu muito bem como você viu, né? Não se deu muito bem, não. Parece que o negócio foi meio complicado. Bem, já são 9 horas, né? 21h12. Por mim, eu ficaria até 10 horas com vocês, mas eu sei que vocês têm outras atividades. Bem, eu vou deixar esse link disponibilizado, certo? E vou colocar no AVA uma atividade, certo? E esse link da aula da professora Hermínia Maricato, quem quiser depois terminar de assistir, pode assistir, porque eu assisti e a minha fala, na realidade, segue um pouquinho o que ela coloca e o que a Raquel Ronick vai colocar também, ok? Então, olha, gente. Ok, professora, rapidinho, não sei se a gente iniciou na última aula da senhora uma fala que eu falei que na quarta-feira tem a segunda aula depois do professor Faustino, tá vaga, né? E, inclusive, a professora Raquel falou há pouco que vai combinar com a senhora, não sei se já combinou, para utilizar umas aulas, né? E ela vai repor e tal. E aí, talvez nem precisasse, na próxima aula, talvez seja isso que ela vai usar já na próxima aula, e de acordo, conforme fosse todos os alunos, né? Junto com a coordenação, claro, transferir essa segunda aula da senhora da sexta-feira para a segunda aula da quarta, que ficam assim, tá no meio da semana, a gente está com todo o pique, né, assim ainda. Por mim, tudo bem, não tem problema nenhum. Né, eu vou ver com o Luciano depois, né, eu conversei com ele. Eu vou falar com o Luciano, com o Leandro e com o João, tá bom? Isso, pronto, veja, porque de repente na próxima quarta-feira a gente assistia na quarta aula da senhora e na sexta-feira assistia as 2 aulas da professora Raquel, que ela quer antecipar, que vai faltar quer repor uma, né? E quer antecipar no dia 27, que ela não vai estar disponível, né? Tudo bem, Alexandre. Eu vou falar com o João, viu? Tranquilo. Um abraço. Então, um abraço, então. Gente, estudem, leiam o texto, o livrinho da Raquel Ronick e vejam o vídeo da Hermínia Maricato. Tá? Ok, professora. Muito bom o vídeo, viu? Gostei muito, já salvei aqui. Eu vou disponibilizar ele no AVA, tá? Ok. Bom fim de semana, professora, para todo mundo aí, viu? Tá, para vocês também. Um abração aí para vocês. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite, professora. Boa noite, galera.